Então vamos nessa. Vamos dar uma esquentada agora na frequência do ar. Vamos lá. Mais um assunto interessantíssimo. Quero saber qual é o papo hoje, Renatinha. Vamos lá. O papo hoje é muito importante, inclusive, porque a gente vai falar sobre a nutrição comportamental, né? Porque assim, Márcio, quando a gente pensa em no nutricionista, num profissional, né, da nutrição, a gente logo pensa que, né, dieta restritiva, é né? Verdade. Dieta cheia de regras, E né? aí? Pois é, mas acontece que hoje em dia a gente já consegue aí buscar, né? A gente já consegue achar orientações, né, nutricionais relacionadas aí, baseadas na nossa relação com a comida. É o nosso comportamento em relação à comida. E isso é muito benéfico, assim, para as pessoas, porque a gente começa a olhar para a comida sem muita culpa, né? Sem muita culpa. É o nosso comportamento, a nossa relação com o que a gente está comendo, né? E esse realmente é o nosso assunto de hoje. Bacana, é a chamada nutrição comportamental, né, Renatinha? Exato. Em que a procura tem aumentado bastante aí nos últimos tempos. E quem explica sobre o assunto hoje, no Na Frequência, é a nutricionista Isabela Gomes. Boa tarde, Isabela, bem-vinda à Rádio Cidade, bem-vindo ao Na Frequência. Tudo bem, Isa? Boa tarde, Isabela. Todos os ouvintes, primeiro gostaria de agradecer o convite e o interesse de vocês em falar sobre esse assunto. Muito vamos bom. Sim, vamos bater um papo, inclusive pra você que quer tirar suas dúvidas, Boa. Já manda pra cá sua pergunta, tá? No WhatsApp Cidade, o 329-9918-1483. Isso vamos aí. lá, Rê. Vamos lá. Bom, de início, né, Isabela, eu queria que você explicasse pra gente que não conhece, né, sobre a nutrição comportamental, assim, qual que é a diferença entre ela e a nutrição, né, que a gente conhece aí, que é a mais tradicional, né, que as pessoas colocam muita restrição, muita dieta, muito restritiva. Eu queria que você explicasse essa diferença. Sim, bom, eu vou tentar começar explicando de uma forma didática. Vamos pensar num iceberg. Existe a ponta do iceberg, né, que é a parte que a gente enxerga. Isso. Mas existe também aquela parte que fica embaixo da água, que é uma imensidão e que não é visível aos nossos olhos, né? E a nutrição, até então, ela veio dizendo que o peso e a saúde das pessoas só depende dos fatores que ficam no topo do iceberg. E aí a gente pode dizer as calorias, os nutrientes, a quantidade de água que a gente toma, a qualidade de sono, a atividade física, o peso, percentual de gordura, massa magra, né? Porém, ela acaba desconsiderando os fatores que ficam ali na parte de baixo do iceberg. Que seria o contexto atual da sua vida, o ambiente em que você vive. E aí a gente pode dizer que são suas relações pessoais, familiares, o seu trabalho, a sua rotina, as suas emoções, suas crenças, a mídia social, a pressão estética que a gente vive. Isso tudo influencia na forma como a gente come. Então, assim, os fatores que ficam ali na ponta do iceberg, eles são muito importantes, não tem como a gente desconsiderar. Mas vocês conseguem entender que tem muita coisa além disso? Com certeza. Né? Então, assim, a nutrição comportamental, ela é uma vertente da nutrição que trabalha com o comportamento alimentar. E o que é o comportamento alimentar? É tudo que envolve o seu ato de comer, ou seja, tudo aquilo que eu falei que fica ali na parte de baixo do iceberg, né? Então, assim, pra gente, o que você come é importante, sim. Mas muito mais importante é a forma como você come e o porquê você está comendo desse jeito. Então, é uma abordagem que leva muito mais em consideração a forma como você se relaciona com a comida. Ela não foca no peso e no formato do corpo das pessoas. Porque para muitas pessoas, o problema não é a comida, e sim a relação emocional que ela construiu com a comida, que vai muito além do que ela come e da quantidade de calorias que ela deveria comer. Então, assim, a nutrição comportamental, ela surgiu em 2014, e hoje ela já é muito bem difundida aí pelo Brasil. A gente já tem muitos profissionais renomados nessa área. Existem pós-graduações nessa área. Eu, inclusive, tenho uma em comportamento alimentar mesmo. E é isso, é uma abordagem que ela foca mais no indivíduo e na relação que ele tem com a comida. Olha, é praticamente uma terapia, né? Digamos assim, né? Uma terapia entre a pessoa e a comida. Exatamente. Bem interessante. Agora, deixa eu só tocar num assunto aqui legal. Talvez até interessante também. Comer sem culpa, até o chocolatezinho? Então, isso... Também é? Também. É porque tudo depende da quantidade que você come, entendeu? Legal. O problema não é a comida, e sim o excesso, né?
Então, assim, chega a ser até engraçado quando a gente fala sobre isso, né? Porque quando as pessoas escutam que a nutrição comportamental defende essa ideia de que você pode comer de tudo, a maioria já pensa que, então vou comer de qualquer jeito, Exatamente. Tá liberado, né? E não é bem assim, porque a gente não deixou de ser nutricionista, né? Não deixou de ser nutrição. E o comer sem culpa, ele não é um comer sem critério, né? Entendi. A gente continua se preocupando, sim, com a qualidade do que você está comendo, né? E você não vai comer de qualquer jeito. Então, a proposta é você unir uma alimentação de qualidade junto com comportamentos adequados diante da mesa. Então, assim, vou explicar mais ou menos como que funcionam os meus atendimentos. Por quê? Porque eu vejo que depende de profissional para profissional. Eu conheço profissionais que prescrevem dieta e que aplicam algumas ferramentas da nutrição comportamental. Eu sou uma pessoa que não acredito que as dietas sejam as melhores alternativas para mudança de hábito a longo prazo. Então, eu não trabalho com as dietas. Como é um acompanhamento do comportamento da pessoa, os atendimentos são feitos semanalmente ou quinzenalmente, e a cada semana a gente vai trabalhando um objetivo com a pessoa de acordo com a história de vida dela, com a alimentação, de acordo com as demandas que ela traz, de acordo com o que eu vejo que seria interessante melhorar a alimentação dela. E aí os objetivos também eles são baseados nos princípios da alimentação consciente e intuitiva. Então eu vou trabalhando com a pessoa o comer emocional, por exemplo, ajudando ela a lidar com as emoções dela de outras formas que não seja só a comida, né? Vou ajudando ela a se reconectar com sinais internos de fome e saciedade e parar de se guiar por regras externas como horários e quantidades já pré-determinadas. Vou trabalhando a mentalidade de dieta, ajudando ela a parar de se restringir, se proibir, porque isso só piora a relação das pessoas com a comida. Então vou ajudando ela a entender que a alimentação é contexto, que não existem alimentos proibidos e permitidos, saudáveis e não saudáveis, que tudo depende do contexto que você está inserido. Então a gente precisa olhar para a quantidade que você está comendo daquele alimento, para a frequência, para a forma como você está comendo, né? E aí, a pessoa, costuma dizer que a pessoa passa por um processo, né? Então, os atendimentos são semanais ou quinzenais durante alguns meses. E aí, quando eu vejo que a pessoa, ela já se tornou capaz de cuidar da alimentação dela sozinha, de se guiar sozinha, aí ela recebe alta. Nossa, interessantíssimo. Bacana, muito interessante. É uma forma da gente não, assim, de não sofrer, né? Porque muitas pessoas quando tem, quando fazem dieta, por exemplo, elas acabam sofrendo, né? Eu não posso comer isso, eu não posso. E o não poder é algo que realmente impacta muito no nosso psicológico, né? Sim, a proibição causa mais desejo, né? Exatamente. Loucura, hein? Agora, doutora, por que houve então a necessidade de se falar e trabalhar mais aí com a nutrição comportamental? Conta pra gente. Então, eu acredito que é porque nunca se falou tanto sobre nutrição e dietas e nunca a população ganhou tanto peso, né? Se eu for perguntar aí para vocês o que define uma alimentação saudável, eu acredito que todo mundo vai saber me responder, né? Então, assim, será que a forma como a nutrição vem sendo propagada e falada hoje tem funcionado? Fica aí o questionamento no ar, né? Mas, assim, hoje é muito claro que se a pessoa ela tem uma relação ruim com a comida, só saber o que ela precisa comer e a quantidade de calorias não é o suficiente, entende? Então, a gente também pode pensar que essa abordagem clássica, né, ela não veio trazendo resultados duradouros para algumas pessoas. Então, aposto que todo mundo aí que está me escutando conhece alguém que vive de dieta, perde peso, para a dieta, recupera o peso perdido, entra numa nova dieta. Então, hoje já é bem estabelecido que 90% a 95% das pessoas recuperam todo o peso perdido ou até mais depois que elas param de fazer uma dieta. Aí fica no efeito sanfona, né? O famoso efeito sanfona. Então, se tornou muito necessário ampliar esse olhar e entender que o ser humano ele se alimenta de nutrientes e também de sentimentos. Então, eu vejo que é porque é muito nítido que muitas pessoas possuem um comer disfuncional, independente de saber que é importante ter uma alimentação rica em nutrientes. Só saber disso não está sendo suficiente mais.
E qual que são os benefícios que você observa, assim, já de princípio mesmo, quando você recebe seus pacientes, né? Começa aquele tratamento, quais são os primeiros benefícios que eles relatam, né? Esse feedback que eles dão para você? Então, na minha visão, o maior benefício de todos é a consciência alimentar, né? A pessoa, ela ganha consciência. Então, você se torna capaz, por exemplo, de escolher uma fruta a um doce, não porque você enxerga o doce como um alimento rico em açúcar, como um alimento proibido e que você vai engordar se você comer. E você não escolhe também a fruta porque alguém te mandou comer ou porque está escrito ali no papel. Você escolhe porque você entende que aquilo ali é a melhor opção para você naquele momento. Foi uma escolha sua. Então, a consciência, ela te dá poder de escolha. É sobre consciência, não sobre obrigação, né? Eu vejo também que no final as pessoas conquistam comer de tudo com equilíbrio, sem culpa, com prazer, né? E eu também costumo dizer que é um autoconhecimento voltado para a alimentação. Porque a pessoa, ela se conhece, sim, ela se conhece através desse processo, ela se torna capaz de entender por que ela está buscando a comida, que não é através da fome. Quais são o que ela de fato está precisando, que não é a comida, né? Então, ela consegue lidar melhor com as suas emoções diante da comida. E se torna capaz de ter uma alimentação leve, sem culpa, né? E se guiar sozinha, que aí é o que eu digo que é a autonomia alimentar. Ela ganha autonomia alimentar. Muito bom. Bacana demais. Para você que tá pegando na frequência aí pelo meiozinho, na frequência hoje falando sobre a nutrição comportamental com a nutricionista Isabela Gomes. Ô, Isabela, quais são os principais desafios aí de se trabalhar com a nutrição comportamental? Bom, na minha visão, vou ser bem sincera, é remar contra uma maré. Porque enquanto tá todo mundo ainda ali na nutrição tradicional, eu faço parte de um grupo que vem crescendo, sim, muito, mas que tenta trazer um novo olhar, um olhar diferente para sua alimentação. Certo. E que tem muito embasamento científico, não é nada tirado de trás da orelha, não. A gente não inventa essas coisas, não. E a outra coisa é que eu vejo que a gente vive numa era muito imediatista, né? Verdade. As pessoas não querem perder tempo. Então, quanto mais rápido elas conseguirem conquistar um resultado, melhor para elas, independente das consequências disso. Então, as dietas acabam atraindo mais ainda, porque é algo que te traz resultado rápido e imediato, né? E quando a gente fala de comportamento, para mudar um comportamento, a gente precisa colocar o pé no freio. A gente precisa querer parar de viver no piloto automático, né? E também, e isso é lido para muitas pessoas como uma perda de tempo, né? Porque a gente não tem tempo a perder hoje. E é um processo também que te faz muito olhar para dentro de você. E isso é incômodo para muitas pessoas. É mais fácil você ir vivendo a vida, né? Ir levando a vida. Então, assim, eu vejo que hoje o maior desafio ainda é fazer as pessoas entenderem que é um processo que vale muito a pena e que te traz muitos benefícios além da estética. Muito bom. Inclusive, assim, a gente precisa realmente, a gente estava falando, de vez em quando a gente fala sobre isso, né? O quanto que a nossa vida é acelerada, né? E a gente acaba realmente perdendo tempo até de olhar pra gente, do que a gente está fazendo, né? A gente perde a noção do que a gente está fazendo. E ainda mais com relação à alimentação, isso ainda, né, provoca ainda um sentimento ruim, né, na gente. Então a gente realmente precisa ter fazer uma análise mesmo do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa comer no caso da alimentação comportamental, e para isso a gente precisa de tempo. Com certeza. Para isso a gente precisa de tempo. Eu queria tocar no assunto, Isabela, porque esse mês, na verdade, no dia 2 de junho, mais especificamente, né? Foi lembrado o Dia Mundial do Alerta, né? Aos transtornos alimentares, né? E aí, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala de anorexia, a gente fala de bulimia, né? A gente fala também da obesidade. E agora, na pandemia especificamente, parece que isso aumentou, principalmente a questão da obesidade, né? Como que é trabalhado esses pacientes, assim, que estão passando por esse momento, né? E que sofrem de transtorno? Então, primeiro eu acho importante dizer que esses pacientes, eles precisam ser tratados por uma equipe multiprofissional e especializada em transtorno alimentar, porque não é qualquer nutricionista que tem a capacidade técnica para cuidar desses pacientes. Por quê?
porque o tratamento deles não é dieta e prática de emagrecimento. Dieta e jejum, por exemplo, são gatilhos, podem ser gatilhos para desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, assim, não é incentivado nenhum tipo de restrição, proibição, eliminação de grupos alimentares específicos, porque existem alguns transtornos que podem se aproveitar desse modismo alimentar para esconder a doença. Então, assim, a pessoa pode começar dizendo que vai cortar o açúcar, e isso é visto pela sociedade, pela família, como, que legal, né? Tá cuidando da saúde. Mas daqui a pouco ela tá cortando o pão, daqui a pouco ela tá cortando o arroz, e daqui a pouco ela corta todo o carboidrato da alimentação dela. E isso pode, ao invés disso ser visto como um sinal de alerta, existe uma parcela aí da sociedade que aplaude isso, né? E às vezes enxerga isso como algo saudável. Assim como o jejum também, que é um gatilho para transtorno alimentar. Então, assim, o jejum é uma estratégia utilizada para algumas pessoas, ok, ele é vendido muito bem como algo que te traz longevidade, que te ajuda a melhorar a sua concentração, que te traz saúde. Mas tem muitas pessoas que podem acabar se convencendo de que o jejum funciona muito bem para elas, mas no fundo isso está escondendo um transtorno alimentar também. Então, classicamente, o tratamento, ele vai além de promover um bom estado nutricional para a pessoa. Ele busca recuperar a confiança da pessoa no próprio corpo, reestabelecer uma boa relação dela com a comida e com o corpo, tentando minimizar aí as angústias, os medos, os sofrimentos, que tanto causa sofrimento para a pessoa quanto para a família, né? Então é basicamente isso. Muito bom. Certo. Então a gente pode dizer o seguinte, que nessa pandemia, então, a procura por esse tipo de orientação aumentou, né? É até legal vocês tocarem nesse assunto, porque na minha visão a pandemia ela veio para provar pra gente que o nosso comer ele vai muito além de nutrientes e que só olhar para o que a gente come não é o suficiente, né? A gente vem vivendo um momento aí de isolamento social que alterou drasticamente a nossa rotina e os nossos hábitos, e eu acho que tem ficado cada vez mais claro para as pessoas que o nosso emocional ele impacta diretamente nas nossas escolhas alimentares. Então eu vejo que sim, que aumentou a demanda, mas eu acredito que é porque as pessoas têm se preocupado mais em cuidar da saúde mental e não só da saúde física, porque a pandemia trouxe isso, né? Essa demanda. Então elas têm visto também que a gente precisa ter mente e corpo equilibrados para conseguir de fato perder peso. Porque se um tá equilibrado e o outro não tá, dificilmente a gente consegue um resultado. E qual que é a primeira coisa que você pode falar para uma pessoa, por exemplo, que chega para você e fala assim, eu quero emagrecer, eu não tô conseguindo de jeito nenhum, o que eu faço? Parar de fazer dieta restritiva. Provavelmente você tá olhando para o lugar errado, né? Como vou falar diretamente aí para essas pessoas, eu pergunto: quantas dietas você já tentou fazer na vida até hoje? Deu certo? Vem dando certo? Por que você acredita que a próxima dieta é a que vai funcionar? Né? A ciência já mostra pra gente que quando a gente passa por uma restrição muito intensa, principalmente quando a perda de peso é muito rápida, o nosso corpo ele tenta se adaptar para sobreviver. Então ele entende isso como um perigo, ele acha que você está passando fome, então ele vai tentar aumentar a sua fome, ele vai aumentar o seu desejo por alimentos calóricos, que são os alimentos que te dão energia de forma mais rápida, ele vai diminuir o seu metabolismo e vai fazer você poupar energia para tentar sobreviver. Então o resultado disso, fica cada vez mais difícil você perder peso e cada vez mais fácil você recuperar todo o peso perdido depois de uma dieta. Então, assim, o que eu poderia falar para essas pessoas é que para se fazer um emagrecimento saudável e seguro, a gente precisa olhar para além do que você está comendo. A gente precisa tentar enxergar e descobrir o que de fato te fez ou te faz engordar, que muito provavelmente pouco tem a ver com o que você está comendo, né? Então, tenta outra alternativa. Hoje você já sabe que existem outros caminhos. Vamos tentar olhar para outros lados aí, né? É porque a gente vê de tudo, dieta da lua, dieta da água, senhora, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas postando nos stories, dieta da salada, 15 dias. Gente, aí só acaba salada. Isso, come Deus e o mundo, né? É verdade, como se não houvesse amanhã. E aí vem aquele efeito sanfona também, através disso? Sim, com certeza, que a privação leva, né?
o seu desejo aumenta muito a partir da privação. Então a pessoa pode até conseguir fazer esses 15 dias aí comendo sua salada, mas e o depois disso? Exato. Como é que você lida com depois disso? Muito provavelmente as pessoas voltam a comer normalmente, né? E volta a ganhar peso, porque ela não entendeu o que tá por trás do ganho de peso dela, né? Quando a gente entende, eu costumo falar que a gente precisa ir na raiz do problema, que se a gente olha só para o sintoma, a gente volta a ter aquele problema. É a mesma coisa de você tomar um remédio para uma dor no joelho, sem saber o que tá te causando a dor no joelho. Então, se você não tenta resolver o seu problema que tá te causando a dor no joelho, uma hora sua dor vai voltar e se bobear mais forte. E com o peso é a mesma coisa. Se você não tenta entender o porquê que você ganhou peso e tenta olhar só para o que você está comendo, uma hora seu peso vai voltar e se bobear maior ainda. E é isso que faz parte aí do efeito sanfona. Pois é, vamos parar com essas dietas malucas por aí, né, Renatinha? Realmente, Isabela, tem que entender. Essa nutrição comportamental daqui para frente, como que você enxerga? Na minha visão é a nutrição do futuro. Eu acho que assim, os profissionais de nutrição não vão ter outras alternativas que não seja olhar para além do comportamento, sabe? Eu acho que só tende a crescer e assim, a maioria aí dos profissionais vão ter que começar a estudar um pouco mais sobre comportamento para ajudar as pessoas, a grande maioria das pessoas, né, que acabam recuperando esse peso perdido depois de uma dieta. Vai começar a olhar mais assim pro que é realmente a pessoa, pro interior da pra pessoa, dentro, né? Sim. Exatamente. Acaba sendo até não sei se eu tô falando besteira ou não, mas acaba sendo até um trabalho até multiprofissional, né, no caso, né? Multidisciplinar, né? Porque engloba, né, a questão terapêutica, né, ô Isabela? Isso é importante dizer, porque tem muita gente que tem um preconceito muito grande, porque acha que a gente está invadindo a área dos psicólogos aí, né? Mas assim, é importante dizer novamente, a gente não deixou de ser nutricionista, né? A gente não deixa de olhar para os alimentos e a gente não tem capacidade técnica para invadir a área de psicólogo. Pelo amor de Deus, vamos pensar por esse lado, né? Então, assim, eu consigo ajudar a pessoa até certo ponto. Chega um momento que eu viro e falo, olha, é importante você ir para uma terapia, é importante você levar isso para sua psicóloga. Não é pré-requisito a pessoa chegar a mim, querer trabalhar o comportamento alimentar e eu falar, olha, eu só vou trabalhar se você estiver fazendo uma terapia. Não é pré-requisito, mas ajuda bastante quando a pessoa também faz terapia com algum psicólogo. Porque existem situações que é isso, eu não tenho mais, não sei mais o que trabalhar limite com a pessoa, né? Tem um limite. Então, o ideal sim é a pessoa fazer, mas não é um pré-requisito, né? Certinho. Agora, para encerrar, queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, pra galera que tem dúvidas ainda sobre nutrição comportamental. Fala aí pra gente. Então me sigam aí no Instagram, @isagomes.nutricionista. Todo dia eu posto conteúdos lá para ajudar a começar a treinar esse olhar para além dos nutrientes. Boa. E daqui a pouco aí vai vir um canal no YouTube também. Olha! Bacana. Show de bola, vou me inscrever. Muito bom, vamos sim, Renata. Vamos correr atrás do prejuízo, né, Renatinha? Exatamente. Mas de forma certa, de forma correta. Exatamente, de forma saudável. Chega dessas né? dietas de lua, de água, de tudo mais, né, Renatinha? Tem que ser consciente. Isabela, obrigado pela sua vinda aqui e volte sempre, tá? Obrigada a vocês. Papo. Valeu, Isabela, tamo junto. Tchau. Aquele abraço, Isabela. Na Frequência.